Dia de fogo no parquinho. Dois assuntos polêmicos: política e criptomoedas. Que as criptomoedas redefiniram o conceito de propriedade privada, isso é uma coisa incontestável, né? Mas as leis ainda não. Como o Estado se comporta perante as criptomoedas? Por que tanta resistência? Será que é medo por ser algo que eles não conseguem controlar? Sexta-feira no Globo Repórter? Não, hoje na Start Cripto. A verdade é que nenhum Estado sabe ao certo como legislar as criptomoedas. Porque não sei se você sabe, mas o conceito-chave do Bitcoin é o direito. Ele é uma propriedade privada que você adquiriu e o Estado não pode, ele não consegue controlar essa propriedade como controla todas as outras. Só uma introdução rápida para lembrar o que quer dizer mesmo propriedade privada. Para começar, Platão, aquele Platão mesmo que a gente já via nas aulas de filosofia na escola, ele era contra a propriedade privada. E isso incluía até mesmo a guarda dos filhos. Ele acreditava que o conceito corrompia a alma, alimentava a cobiça, inveja e violência. Já o Aristóteles, que foi aluno do Platão, tinha uma opinião completamente diferente. Para ele, a propriedade privada era crucial para o progresso. E alguns séculos depois, alguns economistas chamaram esse novo conceito definido por ele de eficiência de investimento. Porque eles concordavam que as pessoas só são incentivadas a trabalhar duro pelas coisas que definitivamente são delas. Então, durante 2 milênios e meio, apesar da monarquia, comunismo, democracia, os governos que falharam em proteger a propriedade privada acabaram sendo eliminados ou forçados a respeitar ela. Mas agora mudando de saco para mala. Você sabe o que é criptografia assimétrica? Deve estar pensando, nossa, tudo a ver. Sim, mas tudo a ver sim. Tá, mas o nome é complexo, mas ele tem implicações revolucionárias. Na verdade, não precisa ser nenhum expert para saber que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é livre de qualquer jurisdição, né? Mas eu acho legal que você saiba na prática como essa moeda é imune a confiscos. E que, inclusive, esse poder só é possível por causa da criptografia. E a criptografia soa como uma ciência impenetrável, mas no final das contas a gente pode traduzir isso como uma ciência que tem a função de proteger e decifrar segredos. Imagina que eu e você temos uma mensagem secreta para falar entre nós. Então eu vou precisar codificar para falar e você vai precisar decodificar para poder entender. Então esse código, essa chave, é como se fosse um canal seguro entre as nossas informações. E apesar de ser um exemplo bem simples, essa codificação que a gente acabou chamando de chave é criptografia. Mais precisamente, a criptografia simétrica. Então agora que ficou mais claro o que é criptografia simétrica, vai ser moleza entender a diferença da criptografia utilizada na rede blockchain e no desenvolvimento das criptomoedas em geral. Então o que eu quero dizer é que esse tipo de criptografia usada na rede do Bitcoin, a criptografia assimétrica, em vez de ela gera 2 tipos de chave, ou seja, ela gera 2 tipos de códigos diferentes. E esses 2 códigos são a chave pública e a chave privada, que para resumir 40 minutos de vídeo e ficar mais simples de entender nesse primeiro momento, se eu e você tivéssemos que trocar informações privadas, diferente da criptografia simétrica, que eu acabei de dar o exemplo para você, eu te enviaria as informações através da minha chave pública e todos os meus dados iam estar protegidos pela minha chave privada. E o mesmo para você. Pode ser que ainda assim tenha ficado meio confuso, mas quando a gente falar mais de segurança, de carteiras e riscos, vai ver que é muito simples. E aí vai conseguir compreender melhor esse assunto e tudo vai fazer mais sentido. À medida que o comércio digital cresce, e ele já está bem evoluído, isso não só vai levar, como já está levando, ao dinheiro digital. E essa nova forma de dinheiro vai redefinir a relação entre os processos políticos e a consequência é que o Estado vai ter menos capacidade da soberania de controle. Eu vou fazer uma simulação do Bitcoin com a teoria declaratória do Estado. Olha só. Ele tem um território definido, né?
21 milhões de bitcoins é a fronteira que não pode ser ultrapassada. Ele pode se mover livremente, mas a quantidade que existe está sempre dentro desse limite virtual. Ele tem uma população permanente, que é algo entre 10 e 50 milhões de usuários. Tem uma forma de governo funcional pelo consenso do protocolo dele e as interações entre os nós da rede. E tem a capacidade de entrar em relação com outros estados, como quando é feito uma compra com ele, por exemplo. Como ele usa a criptografia assimétrica, ele reconfigura todo o contrato social que definiu a sociedade humana por milhões de anos. Esse negócio de que nós precisamos do Estado para garantir a proteção da nossa propriedade, quando na verdade é o Estado que precisa das nossas propriedades para financiar a permanência dele. Mas quando fenômenos tecnoeconômicos quebram com a armadura da regulação tradicional, ela precisa ser reconfigurada. Então, em poucas palavras, lei é forma, sociedade é conteúdo. Enquanto a primeira progride, a segunda precisa se reformar. E olha só, essa evolução até que foi bem rápida. Primeiro, nos anos 90, foi apresentado a criptografia assimétrica. Isso abalou o monopólio sobre a privacidade. Nos anos 2000 veio o impacto da internet, que permitia que qualquer pessoa se tornasse um canal de comunicação. E depois, começando em 2008, o dinheiro tem a oportunidade de deixar de ser monopólio do Estado. Pode-se dizer que é sim uma empreitada bélica, que coincide em um Estado mais moderno. O Bitcoin tem um exército de máquinas trabalhando 24/7. Ele acumula poder econômico e ostenta sim uma ideologia que afronta. Ele não está esperando o que vamos dizer ou fazer, ele já é. Esse sucesso não é para desbancar países, massificar o anarquismo ou destruir o capitalismo. É forçar democracias a um nível de responsabilidade e coerência condizentes com os sistemas políticos e econômicos alternativos. A migração das pessoas para esses sistemas alternativos já é intensa e mal está começando. E quando o assunto é regulamentação de criptomoedas, blockchain, ICOs, existem governos e governos, Porque nenhum governo gosta de perder o controle sobre o dinheiro em circulação no território. Mas olha que legal, tem países europeus que reconhecem o Bitcoin como moeda. A Alemanha e a França, por exemplo, aprovaram o reconhecimento da criptomoeda para fins transacionais. Nos Estados Unidos, semana passada, dia 27 de julho, o Tribunal Federal dos Estados Unidos passou a reconhecer o Bitcoin como dinheiro. E se os países europeus e os Estados Unidos, que já reconhecem, estão um passo à frente, o Japão tá a 10. Nada de novidade, Lá no Japão, eles têm a regulamentação de criptomoedas mais progressista do mundo. Eles estão desde abril de 2017, reconhecendo as moedas digitais como moedas sobre a lei de serviços de pagamento. Já na Argentina, eles estão passando por um problema inflacionário grave. A taxa de inflação chegou em quase 54% em 2019 e em junho desse ano já somava 13,6%. E agora começaram a usar Bitcoin como instrumento de fuga para manter alguma reserva de valor. E o governo, como não emite, não tem como controlar o gasto. Então sobrou para o Estado o quê? Só incentivar o gasto e permitir que as pessoas paguem as coisas com Bitcoin. É o famoso aceita que dói menos. Mas e aqui no Brasil, hein? O que a gente pode dizer? Olha, o Estado brasileiro se contradiz muito. Ele não regulariza o Bitcoin, mas cobra impostos sobre ele e das corretoras. Tipo, como assim? A autoridade responsável pela cobrança e fiscalização dos tributos estaduais, o fisco, foi o primeiro ato do governo em abordar as criptomoedas, quando passou a instruir aos contribuintes para que informassem seus saldos em moedas virtuais nas declarações de imposto de renda. De um lado, o Estado não regulamentando, e do outro, ele mesmo com aquela vontade incontrolável de arrecadar impostos das criptomoedas. Se nega a reconhecer a legitimidade dos criptoativos, mas impõe pagamento de impostos sobre eles. Eu não reconheço como moeda, mas se você ganhar dinheiro, tem que me dar um pouco, tá?
Ah, se você perder, eu não te ajudo com nada. Problema seu. Eu falei que não era uma moeda. Ah, mas se você tiver lucro, não esquece de mim, hein? Senão o leão vai te pegar. O diretor de organização do sistema financeiro e resolução do Banco Central confirmou durante uma live no dia 20 de julho que a instituição está estudando uma regulamentação para os criptoativos. E sem mais detalhes, a gente vai aguardar o que vem por aí, né? Para os governos que conseguem emitir dívida na própria moeda, a resistência é ainda maior. Para deixar mais claro o motivo de toda essa resistência, não é que eles têm medo que a população perca dinheiro por não saber investir. Olha só, o real motivo é que se faltarem investidores dispostos a manter na carteira os títulos da dívida pública, esses governos que conseguem fazer dívida com a própria moeda vão apelar para outros mecanismos mais criativos para monetizar essa dívida. E aí vão ter que dar atributos de liquidez e deixar claro que equipararam os títulos do governo a um instrumento monetário. Eles precisam sempre achar meios para induzir as pessoas a usarem títulos públicos como dinheiro. Mas pode chegar a hora em que os investidores percam a confiança e parem de financiar a dívida do governo. E aí? Bom, aí o jeito que podem fazer é lançar dinheiro diretamente. Vão financiar o endividamento com impressão monetária. Então, se ligou? O truque se torna o quê? Gerar inflação. O poder de compra cai pela metade, pronto. Resolve o problema do tesouro. A população precisa gastar o dobro para se manter onde já está e era isso. Você pode se livrar desse calote com as criptomoedas. E é isso que dói no governo. Se as pessoas usarem moedas digitais em vez de moeda estatal, o governo não vai ter o poder de gerar imposto inflacionário. Esses truques estatais não funcionam, o sistema é disruptivo. Não só em termos de caos, mas em tempos de normalidade, as criptomoedas têm suas vantagens. O Bitcoin é um sistema econômico alternativo e que se autorregula com base num sistema de mineração informatizado, com a criptografia de chave pública e um arquivo que registra todas as transações feitas. Então a mensagem é clara. Em vez de confiar em governos, bancos centrais, Estado como um todo, a confiança no Bitcoin é na matemática, como algo tão honesto quanto a soma de 1 mais 1 é igual a 2. A matemática não falha. E o Estado? Obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça parte da comunidade de pessoas que compartilham os mesmos interesses que você. Ah, antes de ir para o próximo vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não ficar por fora dessa rede e nos siga nas redes sociais. Até mais!